tudo bem? Hoje eu quero falar com você antes da gente começar mais um vídeo, antes de você começar o seu estudo e eu o meu trabalho aqui. Eu acredito que nós dois estamos ligados aí para uma mesma intenção, a questão do conhecimento nas áreas, obviamente aqui especificamente na área que eu domino e na área que você precisa. Só que antes da gente começar essa atividade, que para mim é realmente a minha paixão, vamos provocar aqui em você uma determinada necessidade de se inscrever nesse canal. O canal hoje, ele ainda tem um número de inscritos muito baixo e a gente quer atingir mais pessoas e a gente, para isso, precisa qualificar esse canal, colocando esse canal num grupo dentro do YouTube que seja de canais realmente com uma qualidade muito boa. Para isso, o que é que a gente depende de você? Primeiro, da sua inscrição. Isso é muito importante. Ter um número relativamente grande de inscritos é muito importante. Mais do que isso, a tua assistência. Ou seja, sempre visitar aqui o canal, sempre ver as novidades. Para isso, basta você acionar o sininho e vai receber notificação de tudo que é novo que a gente colocar aqui no canal. E a terceira gentileza, muito importante, eu acho que talvez a mais importante. Se o vídeo te agradou, te ajudou a conhecer um pouco mais desse assunto que de repente ou é a tua grande alegria ou é a tua grande necessidade, dá o like para que esse vídeo seja ranqueado em um vídeo bastante assistido. Fazendo isso, o que eu acredito que não seja um esforço tão grande, mas é uma prova de confiança real, você vai ajudar muito esse canal. E esse canal, você já sabe disso, a ideia é fazer tudo o que ele faz, mas de maneira gratuita. Ok? Então, colocado isso, deixa eu ir aqui para o meu trabalho para eu conseguir te ajudar. Valeu, forte abraço, até mais. Bom, esse circuito eu já resolvi em um outro vídeo, mas a ideia agora aqui é a gente calcular qual é o percentual de potência quando a gente relaciona a potência dissipada em cima do resistor de 8 e a potência gerada pela fonte, certo? Então o que eu quero é o percentual da potência dissipada no resistor de 8 ohms em relação à potência que é disponibilizada pela fonte. Ou seja, então vamos pensar aqui. O que eu quero é o seguinte: a potência no resistor de 8 dividido pela potência da fonte vezes 100. Então isso aqui vai me dar um certo valor, que eu ainda não sei qual é, em percentual, ok? Agora vamos pensar uma coisa. A potência da fonte, veja que a fonte é uma fonte de tensão, DC, né, 30 volts, e a corrente que sai dela está sinalizada aqui como sendo I1. Então, como que eu escreveria a potência da fonte? Bom, a potência da fonte, ela vai ser o produto da tensão 30 volts pela corrente I1. Ok? Isso aqui vai dar em watts. Agora, e a potência dissipada em cima do resistor de 8? Bom, eu posso calcular de várias formas. Eu vou calcular como sendo o V, esse V que está em cima do resistor de 8. Então vai ficar assim, ó. Potência no resistor de 8. Eu vou colocar como sendo V ao quadrado sobre o R. Isso também em watts. Ok? Então, quando eu quiser fazer essa expressão aqui, que eu estou colocando aqui, vamos lá. Então, quando eu quiser fazer isso aqui, porque o sinal de igual não saiu inteiro aqui, ó. Então vai ficar assim, né? Potência em 8, V ao quadrado sobre 8, dividido por 31. Tá? Antes que surja aqui a dúvida, pessoal, porque o V ao quadrado sobre 8, na verdade é o seguinte, pela lei de Ohm, o que é que a gente tem? A gente tem que V igual a RI. Ok? A potência é VI, ou seja, RI ao quadrado. Ok? Então isso aqui é a potência. O I eu posso traduzi-lo como sendo V sobre R. Então a potência vai ficar R que multiplica V ao quadrado sobre R ao quadrado. E aí eu corto esse R com esse ao quadrado e eu fico com a potência
V ao quadrado sobre R, certo? Então é por isso, ok? Aí aqui a gente pode brincar um pouco com essa expressão, deixa eu separar um pouquinho aqui, brincar um pouco com essa expressão aqui, porque a gente tem uma fração dividido por uma fração, né? Isso aqui em porcentagem, tá? A gente não pode esquecer disso. Então aqui é o seguinte, é V2 sobre 8 vezes o inverso de 31, ou seja, vai ficar assim, 1 sobre 240 de V ao quadrado sobre I1. Isso, obviamente, tudo aqui dado em percentual, ok? Porque a gente multiplicou por 100. Beleza, então eu preciso de V e preciso de 1. E como é que eu vou resolver esse circuito em particular? O que eu vou fazer é o seguinte, pessoal. Eu vou fazer uma redução desse circuito estabelecendo o cálculo da sua resistência equivalente. Então, ó, note, esses dois aqui estão em série, certo? Por quê, né? Vamos lá, ó. I1 chegou aqui nesse nó, dividiu-se em duas partes. Então, aqui é I1, eu vou chamar aqui de I2 e aqui de I3, ok? Beleza, I3 chegou aqui, então aqui é I3. Chegou aqui, o que é que aconteceu? Dividiu-se em duas partes, eu vou chamar aqui de I4 e aqui de I5. Vocês podem reparar que o I5, ele atravessa tanto o resistor de 4 ohms como o resistor de 8. E ele volta para cá, ó. I5. Já o I4, o que é que vai acontecer? Ele vai dividir aqui em dois, ó. Vou chamar de I6, né, porque o I5 já existe. E a corrente I. Tá vendo o I aqui, ó? O I aqui. Então, a corrente I. Eu vou até tirar essa daqui. Corrente I. As duas se somam aqui, nesse nó, né? Se juntam com I5, né? Aqui já é o I4, ó. I4 mais I5. Então, aqui já é o I3, que se soma com o I2 e vem I1 para cá, certo? Então, a divisão de corrente ela se dá dessa forma. Então, o 4 com 8 já é um resistor de 12 ohms, né? Porque está em série. Então, 12 ohms, ok? Agora, e esse imbróglio do 4, esse daqui que eu vou sinalizar aqui de vermelho, ó. E esse imbróglio aqui, ó. Pode notar que é 4 em série com o paralelo de 3 com 6. 4 em série com o paralelo de 3 com 6. Então, eu vou resolver essa parte do 4 aqui. Então, vamos lá. Então, 4 mais o paralelo de 3 com 6. Lembrando que paralelo pode ser o produto pela soma. Então, 3 vezes 6, 18. 18 dividido por 3 mais 6, que é 9, vai dar 2. Então, vai ficar 4 mais 2, que dá 6 ohms. Beleza? Então, vou voltar lá no circuito, tá? Então, o que é que acontece? Esse todo aqui, ó, esse aqui, todo, eu vou substituir por um resistor de 6 ohms, que vai estar em paralelo com o de 12. Ok? Então, quando eu for pegar agora essa resistência aqui, ó, 12, com tudo isso aqui, note que vai ficar assim. 12 mais o paralelo de 6 com 12. Ó, vamos lá. Vamos aqui, né, fazer aqui, ó. Lembrem, aqui eu tenho 12 e esse aqui a gente fez e deu 6. Então, eu estou pegando esse 12 em série com esse paralelo de 12 com 6. A figura vai ficar bem estragada, né, pessoal? Mas é como a gente faz. Então, beleza, vamos continuar aqui. Então, vai ficar 12 mais 6 em paralelo com 12, ó, 72 dividido por 18. Isso dá 4. Então, a gente tem aqui 16 ohms, ok? Então, lá no circuito, onde é que está o 16 ohms? O 16 ohms, pessoal, é daqui para cá, certo? E ele vai estar em paralelo com esse outro 16, que está em série com esse de 2.
Então vai ficar como? Vai ficar assim, né? 2, 16 em paralelo com 16. 16 em paralelo com 16 dá 8. Então, 2 mais 8, 10 ohms. Tá. E o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que eu tenho aquela fonte de 30 volts em série com um resistor de 10 ohms. E aqui eu tenho a corrente I1. Então já dá para saber I1, que é 30 dividido por 10. Então I1 é uma corrente de 3 amperes. Vou voltar lá no circuito só para vocês prestarem atenção em I1 aqui, ó. I1. E I1 está aqui, ó, no cálculo dessa fração de potência, ok? Então agora a gente precisa calcular o V. Beleza, então vamos lá. Então vamos lá, com calma. I1 chega aqui, lembra que ele é 3 amperes. E ele vai se dividir uma parte para cá e uma parte para cá. Olha só, essa resistência toda a gente calculou e deu 16 ohms. E ela está em paralelo com uma resistência de 16 ohms. Ou seja, essas duas partes de 1 tem que ser metade de 1, exatamente a metade. Por quê? Porque isso tudo é 16 ohms em paralelo com 16 ohms, ok? Então, o que é que acontece aqui? Vamos lá. Essa corrente que desce aqui, e 1 sobre 2, ou seja, 3 sobre 2 amperes. E essa daqui, 3 sobre 2 amperes. Ok? O meu 3 ficou horrível, então deixa eu refazer aqui. 3 sobre 2 amperes. Beleza. Aí essa corrente de 3 sobre 2 amperes chegou bem aqui, ó. Lembrem, esse aqui foi uma resistência equivalente de 6 ohms. E esse aqui foi uma resistência equivalente de 12 ohms. Ou seja, a corrente que passa em cima do 6 tem que ser o dobro da corrente que passa em cima do 12. Tudo bem? Então, se você pegar 3 meios e fizer essa divisão, o que é que vai acontecer? Né? Então, ó, 3 meios é 1,5, certo? Então, o que vai acontecer é que aqui vai descer uma corrente de 1 ampere e para cá vai uma corrente de 0,5 amperes. Olha só, 3 sobre 2 é 1,5. Como é que eu divido 1,5 em uma corrente que é um dobro da outra? Bom, só se eu fizer assim, ó. 1,5. Se eu somar 1 com meio, dá 1,5. E 1 é o dobro de 1,5. E a corrente maior passa em cima da resistência menor. Por isso que eu estou colocando essa corrente verde de 1 ampere para baixo e 0,5 que está se encaminhando para o resistor de 8 ohms. Aí fica fácil notar que esse V, que vai ser V é igual... Então vamos lá. V é igual a 8 vezes a corrente de meio. Então V, 4 volts. E eu já tenho agora os dois elementos que eu precisava. Porque eu precisava do I1, já tenho. Precisava do V, já tenho. Para calcular a potência, ó. 1 sobre 240, V ao quadrado sobre 1. Ok? Então, deixa eu pegar esse trambolho todo aqui, levar para lá, para a gente calcular. Então, vamos lá. Vou só apagar aqui. E agora é só substituir valores, ó. 1 sobre 240, lembrando que o V é 4, tá? Aqui tem que apagar isso aqui também, senão fica confuso, né? O V ao quadrado é 4, então vou colocar aqui, ó, 4 vezes 4, né? V é 4, 4 ao quadrado é 4 vezes 4. E o I1, 3 amperes. Tudo bem? Então, o que é que vai acontecer aqui, ó? 240, pessoal, de repente, sei lá, 240 se a gente for fatorar, pode ser 120 vezes 2, por exemplo, né? Ou 60 vezes 4, ou ainda 15, vamos colocar assim, ó, 15 vezes 4 vezes 4. Eu gosto de trabalhar sempre simplificando. E 4
vezes 4 sobre 3. Então, eu posso cortar esse 4 com esse 4, esse 4 com esse 4, certo? E aí vai ficar 1 sobre 45. 1 sobre 45, né? Por cento, tá? 1 sobre 45%, ou seja, é uma pequena fração simplesmente dessa potência, que foi uma potência entregue pela fonte, foi consumida lá no resistor de 8 ohms, né? Todo o restante foi consumido nos outros resistores, beleza? Espero que tenha ficado claro para vocês. Valeu!